Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Opa! É sempre me pega de calça curta, né? Olá, amigos, muito boa tarde para você que está assistindo ao vivo. Já estamos iniciando mais uma edição da Hora do Rush com você, hein? As primeiras, eu vou passar a meteorologia, a previsão só mais tarde, né? Vamos aqui, mesa composta com os de casa, e temos uma estreia aqui. Primeiro, saudações do nosso bom amigo Milton de Magalhães Cordeiro Júnior. Boa tarde, meu querido amigo Pitanga, meu querido amigo Patrick. Como é que está o senhor? Como diz o meu amigo Pitanga, Patrick, né? Agora eu quero dizer o porquê que ele fica. O França é Patrick, tem Patrick. O inglês Patrick. É, Eu prefiro o caboquês mesmo. Patrick. Patrick, você vai apresentar nossos candidatos? Sim, eu Como estou é que vai aguardando o nosso titular do sim. programa. Deixa. Olá, deixa. Patrick. Bom, vamos lá. Hoje nós temos, pela primeira vez no programa, né, participando ao vivo, um dos jornalistas amazonenses de maior competência e que você não conhece o rosto dele. Aí você fala, mas como? Porque ele formou o seu trabalho nos bastidores. Olha que interessante, são mais de 2 décadas, 20 e quase 25 anos de trabalho nessa função. Ele já dirigiu jornais importantes do nosso Amazonas, telejornais importantes. Foi editor-chefe de telejornais importantes aqui do nosso estado, lá na Rede Amazônica. Durante anos ele ofertou o trabalho dele por lá. De manhã cedo, meio-dia, à noite também, sempre com o jeito Miro Tavares de ser. Carinhosamente aqui, ele é chamado de direto da redação. E aqui Teve 2 participações hoje. Foi hoje? Hoje, Caralho, que legal, bacana. Miro Então, Tavares, direto da redação. O Miro Tavares é aquele jornalista que leva a sério a profissão. Ele não aparece como muitos jornalistas querem aparecer mais que a notícia que estão dando. Ele não. Ele faz a notícia fluir, mas ele não aparece. É aquele típico jornalista mesmo que fica lá no cantinho dele. Tranquilo, e que hoje eu estou até surpreso que ele topou em estar aqui no estúdio. Então, Miro Tavares, seja bem-vindo. Muito obrigado, Patrick. Muito obrigado, Milton, Pitanga, o nosso outro convidado aqui também participando. Dr. Walter. Dr. Walter. É uma honra estar aqui com vocês. Minha estreia, digamos assim, no Hora do Rush, né? Isso. E que nós consigamos fazer um bom bate-papo, rolar assuntos diversos aí, e que seja um excelente programa. Esse é o nosso convidado. Né? Bom, hoje nós não vamos falar de futebol, tá? Ah, sim, vamos sim. Já tem Depois, até... tá faltando um, vamos rapaz. sim, Nosso vamos amigo sim. Walter. Olha, tem uma informação que o nosso querido Walter, depois dele, claro, né? Tem uma surpresa para você aí. Tá bom, não, mas agora, rufar dos tambores, meu bom amigo, ele faz parte da casa, ele é nosso amigo, já é frequente aqui, e é um convidado que a gente consegue trazê-lo aqui uma vez por semana. Não esqueça que hoje é só segunda-feira e a tua vez de vir aqui é dia de quarta, viu? Tá certo. Tudo bem, seja bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, obrigado aí a Milton, Pitanga, Patrick. Grande Walter. E o nosso companheiro Miro, que Patrick muito bem que falou agora e que para mim é realmente uma surpresa, porque realmente quem fica na retaguarda é difícil de você ler aquelas entrelinhazinhas que ficam lá nos telejornais depois e ligar nomes à pessoa. É verdade. Né? Porque não aparece foto ali, não aparece. Verdade. Né? Exatamente. E aparece geralmente o apresentador e o repórter. Né? Então, Quem faz realmente essa reportagem? retaguarda, que é super importante, porque disso é que faz acontecer o restante. A linha de frente não acontece em retaguarda. Isso aí todo mundo sabe, né? Então, muito obrigado por estar aqui, pelo convite. Vamos lá, vamos bater essa bola e vamos levar a informação, né, para os nossos ouvintes aí.
Para efeito histórico, hoje, dia 20 de junho de 2022, nós já passamos das 5h30, para você que está assistindo ao vivo. Final de semana movimentado em Manaus. Tivemos ontem uma chuva que atrapalhou a apresentação das danças folclóricas Festival. lá na Bola da Suframa, né? No sábado nós tivemos anunciado aqui por nós também a motociata, que segundo os organizadores e a Polícia Militar também... Sucesso. Sucesso, né? Sucesso. Sem dúvida nenhuma. Patrick, com você. Aliás, a gente tem até informações sobre isso. Eu já queria saber se a nossa produção já preparou as fotos. Ainda não, as fotos? Ainda não. Estão sendo reveladas. Boa. Tempo da revelação. Essa foi boa. Mas eles já estão com as fotos aí. Inclusive, o presidente Bolsonaro, em seu Twitter, que é o oficial do presidente, agradeceu Manaus, postou uma foto no Twitter do próprio presidente, ele assim, de costas para a câmera, e na frente dele, assim, uma multidão de pessoas. Boa. Sabe, eu achei legal porque, olha, antigamente nós tínhamos presidentes que vinham aqui esporadicamente, e olhe lá. Porque Manaus nunca foi importante, de fato, para os presidentes por conta da questão eleitoral. Manaus não decide eleição. Menos de 2%. Não decide eleição. Mas o presidente Bolsonaro, eu pedi até para um amigo fazer um levantamento para saber se ele, dos presidentes, num primeiro mandato, não estou falando 2 mandatos, não. Se é o presidente que mais vezes pisa aqui no solo, sabe? Não, acho que ele tinha que vir, ele foi bem votado aqui, né? Eu acho que bem votado em Manaus. E demonstra que vem para cá, sabe? Olha, participou lá na Suframa da abertura do Conselho de Administração da Suframa, onde nem os governadores daqui da região vão, mandam representantes, não dão a devida importância àquele local. Depois ficam reclamando, o presidente acabou com a Zona Franca. Pô, você não foi no evento? Moral, estive lá no evento, fui convidado pela... Mas andou pelo menos na garupa de moto? Não, eu tenho muito medo de moto, mas com o Bolsonaro eu andaria. Seria a primeira vez que eu abraçaria um homem muito forte. Pra poder ir. Mas, olha, ali naquele dia foi muito interessante na Suframa, porque estava toda nata, inclusive eu acho que você estava na volta também, mas você soube com certeza, né? E o presidente falou ali coisas que foram importantes, mas eu vi uma plateia assim, ó. Uma plateia aquele momento, sabe? Ainda meio que... O que é que vai vir daí? E lá ocorreram situações, né? Então eu acho que o presidente Bolsonaro, ele tem por parte do eleitor amazonense, sim, uma boa e grandiosa participação. Só um minutinho. Eu queria que, por favor, que o pessoal técnico diminuísse a luz, porque eu acho que essas câmeras elas conseguem segurar, não é por nada não. E meus olhos verdes estão... Sendo ofuscados. Legal. E tá brilhando a testa mais do que lombo de pão doce. Eu acho que é por conta do brilho na testa que você pediu para... Bom, deixa eu falar mais a respeito disso aí. Primeiro eu queria saber se nós ganhamos com... Olha o que eu digo, nós ganhamos os paraenses lá que iam fazer também. Eu não tenho nenhuma informação a respeito disso. Mas o nosso amigo... que veio aqui, o Demasi. O Demasi deve ter, vamos cobrar dele, hein? Vamos. Quarta-feira, eu acho que é o dia que alguém falou em números? Bom, o Marcelo Demasi, ele mandou a seguinte informação depois que houve a passeata. Ele mandou aqui para o meu aparelho, né? Vou ler aqui na íntegra que ele colocou. O presidente ficou surpreso com a quantidade de motociclistas. Foi a primeira que ele mandou. Depois ele mandou vídeos, tem muitos vídeos que ele colocou também. E aí, sucesso total, segundo o que ele escreveu. Mais de 10 mil motos. Então, foi o que segundo os organizadores ou segundo a PM? Segundo ele, né? Agora a fonte ele não colocou. Mas olha, tinha muita gente. Eu vi. Tinha algumas imagens. Muita gente, sem dúvida alguma. Bom, vamos conferir isso daqui a pouco. Vamos voltar no segundo. Vamos deixar para o segundo bloco a questão das imagens ali, tá? E o pessoal está organizando, é que chega em cima da hora. Exatamente. Bom, quem tem pauta? Rapaz, eu tenho uma. Por favor. O Flamengo tomou mais uma, não foi? Diga aí, Pitanga. Já está pronto aí aquela surpresa? Tá normal isso? 1-0. Não, rapaz, acho que você só viu quando fez um, né? Só vi o primeiro tempo. Pois é, foi Para 2. mim foi 1-0. Tem uma surpresa para ele, mas eu estou achando que o Paulinho deve ter ali seguido a regra do
do chefe da engenharia técnica, porque está querendo boicotar a homenagem para ele. Que tem lá. Bom, eu vou aproveitar enquanto eles se organizam, eu queria agradecer aí ao doutor Luiz Mário pela audiência, ele está sempre acompanhando no programa. Aliás, ele é integrante da mesa, ele está viajando, chegou, eu acho que essa madrugada, foi participar de um congresso em São Paulo, de cardiologista, né? Ele é sempre E motivo também pelo qual não participou da motociata. Foi exatamente, eu perguntei dele, ele disse, eu não estava lá no... E agradecer pelo presente que me trouxe, tá? Não vou entrar nem em detalhes aqui do presente, para deixar vocês bem curiosos, tá? Eu já estou curioso. Também. Hoje não vou Pode falar, a gente não vai achar ruim não, né, Patrick? Não, o Miro abriu a boca depois da Quero apresentação. dizer para vocês que é um presente do coração. Ah, então ótimo. Do coração para coração. Que bom, é isso aí. Bom, quem tem alguma pauta? Bom, tem sim, principalmente a questão, até aproveitando a presença do Dr. Walter aqui com a gente, a mudança na Petrobras, né? O presidente da Petrobras renunciou. E aí a mídia, a gente tem acompanhado, a mídia está dizendo que Bolsonaro está perdido, que já é não sei quantos presidentes que troca, situação que não vai dar em nada, etc, etc. E aí a gente olha também esse lado, mas olha por um outro, né? O presidente, todo mundo está vendo, está fazendo o que ele pode para ver se diminui esse preço alto dos combustíveis. Mas será que é só isso? E aí, Walter, o que você achou dessa mudança na Petrobras, a renúncia do agora ex-presidente da Petrobras? Nós temos que ver que são muitas coincidências, né? E eu não acredito muito nessas coincidências quando elas são contínuas, né? São coincidências contínuas, né? Toda vez que o presidente vem a público falar do aumento de combustíveis, falar do aumento do gás de cozinha, enfim, de tudo isso, é quase que instantâneo a Petrobras anunciar aumento. Não sei se vocês já repararam, há uma certa, que eu digo, coincidência entre aspas, né? E agora, principalmente, que ele conseguiu no Congresso Nacional e conseguiu, através do ministro André, do STF, já a decisão final para que realmente haja a cobrança uniforme de 17% dos combustíveis em todos os estados do Brasil. ICMS. Do ICMS. Simplesmente a Petrobras vem e sai cobrando algo. Bom, ou esses acionistas devem ser de algum outro país, né, ou uma coisa assim, que não se sabe, porque tudo que se sabe é que no governo do senhor Luiz Inácio, naquela época, a Petrobras vendeu grande parte do seu ativo, aliás, das suas ações, para injetar dinheiro dentro do que deveriam ser os seus ativos, que seriam as plataformas, né? E as ditas refinarias que nunca foram concluídas. As refinarias para o óleo grosso, né? Pro óleo o Brasil grosso. não E teve aquele exporta caso tudo e compra gasolina da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, que era um ferro velho lá. Sim, uma sucata. Um absurdo. Uma sucata. E ainda tem um detalhe, né? Que muitos brasileiros não conhecem, desconhecem por não ler. Mas essa informação está aí. O nosso óleo é um óleo muito pesado. O refino lá dele do pré-sal, se torna óleo muito do pré-sal, caro. Né? Então, é diferente do óleo aqui do nosso vizinho, da Venezuela. Ele é bem diferente. Tanto que a octanagem da gasolina da Venezuela é diferente da nossa octanagem. Então, isso, na verdade, é que muitos não sabem e acham que é simplesmente pegar o petróleo, botar, eu acho que, numa peneira e já sai gasolina. Não é assim. A coisa não funciona dessa maneira. Então, tudo tem custo, e o custo é muito grande. Claro, aí você vai dizer o seguinte, não, peraí, para aqueles que entendem mais. O petróleo, ele tem vários itens, inclusive o plástico que todos nós temos aqui em celulares, em televisões, o polímero vem de lá, do petróleo. Então, todos esses itens que derivam, o asfalto, não é? Vem de lá. Aí você poderia dizer, então isso é muito rentável? Claro que é muito rentável. Só que por ser muito rentável é que eu acredito que esses acionistas deveriam ter sensibilidade para observar o que está acontecendo no mundo
E se eles são brasileiros, para observar o que está acontecendo no nosso país. Os caras, quando compram as ações, eles querem lucro e não espere, Sim. Como disse o presidente, baixar o preço um pouquinho aí, pessoal do supermercado, não vão fazer isso aí, tá? Eu vou fazendo a análise seguinte, o Brasil não investiu na hora certa quando deveria ter investido nas refinarias, desde que descobriu o pré-sal. Nós não tínhamos refinaria pré-sal, como não temos, o investimento não foi feito e o Brasil exporta, acredite, nós teríamos mais do que o suficiente em petróleo de forma geral para termos o nosso diesel, a nossa gasolina e todos os demais derivados do isopor ao asfalto, da quantidade do óleo, Sim, tá? sim. Do cru, como eles chamam. Aí o Brasil exporta, até mesmo para refino, é diferente da Colômbia, que manda todo o seu óleo que tem para os Estados Unidos, e os Estados Unidos paga o óleo com gasolina. A gasolina do outro lado da fronteira, lá na Colômbia, é barato, muito mais barato que no Brasil. Agora, o Brasil exporta, parte desse petróleo não é vendido. O Brasil paga para refinar lá e traz a gasolina mais cara para cá. Aí você diz assim, desde que a Petrobras foi criada no governo Getúlio Vargas, lá atrás, o negócio do petróleo é nosso. Sim, para suprir a necessidade. O presidente Bolsonaro fala nisso, todos os outros pré-candidatos falam nisso, todo mundo sabe disso. Agora, cada um fala o que quer. Cada um aponta a solução como quer. Mas o certo é que o Brasil não investiu no momento certo, e aí não tem como pôr nem tirar a coisa dessa maneira. Não investiu em refinarias para óleo grosso, tipo do que vem extraído do pré-sal, e a gente acaba ficando... E eu não agregaria uma outra coisa, né? Você me fez lembrar aqui, Pitanga. Além de não ter investido nas refinarias, não abriu também o mercado para que outras refinarias de terceiros, de outros países, se instalassem aqui, para que houvesse a livre concorrência. Manteve o monopólio da Manteve o Petrobras. monopólio e com isso a pessoa faz o que quer. Mas você sabe que distribuidores agora vão poder importar gasolina direto, né? Foi dado agora uma liminar, eu acho que... Olha aqui, ó. Atenda, por favor, o nosso amigo Donato, enquanto eu concluo aqui a minha... pode cortar. E aí, pode até ver, Patrick, você que é o mais esperto aí para ir buscar essas informações, que o Supremo já liberou algumas distribuidoras a fazer a importação de gasolina. Eu só gostaria de lembrar que o José Mauro Coelho, que pediu demissão, portanto, da presidência e do Conselho, momentaneamente a Petrobras ela será comandada de forma interina pelo atual diretor executivo de exploração e produção da companhia, que é o Fernando Borges. Interino até que se escolha o novo presidente. Aí começaram a falar sobre queda da bolsa, que perda disso, bilhões e bilhões. Ninguém fala sobre o brasileiro que não aguenta mais pagar alto. Vocês já perceberam isso? Não, e outra coisa, você falou agora da questão da coincidência. Eu acredito que o presidente o presidente da Petrobras pediu mesmo para sair, não foi como muitos estão dizendo, convidado a sair, forçado a sair, absolutamente, porque o cara não pode fazer nada. Né? Inclusive foi anunciado ontem a saída dele, né? Sim. A ideia dele para lá era estudar e baixar o custo. Não pode, porque os acionistas... porque tem um acordo. Não tem acordo, coisa nenhuma, que acordo é para não se cumprir. Quando o cara faz acordo é para não cumprir. A questão aí é que, na verdade, os caras têm, no estatuto da própria empresa, naquelas alterações que eles fazem lá, tem que obedecer, e os caras investiram exatamente o que era agora. Um abraço, meu amigo Nonato, né? Marcou quinta-feira. Quinta-feira, então está marcado aqui, desculpem, o Milton atendeu aí, no nosso amigo Donato Oliveira, que é o ouvidor da Prefeitura de Manaus, está marcado quinta-feira, agendado já. Vamos continuar a nossa conversa da Petrobras. Vamos resolver o problema da Petrobras aqui, já que o presidente não conseguiu. E o presidente quer baixar o preço. Nós sabemos, ele declara isso. Agora, e não vai mudar, não vai baixar o preço mudando a presidência, não. Eles têm que mexer na estrutura, não sei como chamaria isso, na estrutura de documentos da empresa, no acordo social. Como é que é o nome disso? Não, isso é um contrato social que ela tem, né? E o Brasil... Ou seja... Ela é uma SA.
Para ela ir para a Bolsa, uma das condições é que ela seja uma SA. Né? O que tem que se fazer é mexer nesse contrato social e verificar o Brasil como sendo o majoritário, ditar normas. Captei, meu nobre guru. É que agora que eu entendi uma coisa, rapaz, olha, é tão óbvio a questão da Bolsa, porque eu me lembrei do filme A Guerra Secreta, em que a dona do jornal The Washington Post, ela não poderia se acontecesse deles serem condenados, se haver uma queda na Bolsa, eles teriam assim, aquelas normas que quando você entra na Bolsa de Valores, Sim. você tem que cumprir. E foi um acordo que, na verdade, eles fizeram no governo Temer com a Bolsa dos Estados Unidos. Para haver paridade com o dólar lá fora. Exatamente. Agora que eu saquei, infelizmente, a gente vai ter que continuar pagando a gasolina e o presidente da República não vai poder resolver isso com uma canetada, não. Com certeza. Por mais boa vontade que ele tenha. Agora, o que é interessante... Não, mas peraí. Tem uma coisa esquisita, rapaz. O diesel, pela primeira vez, é histórico. Ultrapassou a gasolina. Ultrapassou a gasolina. E os caras, por exemplo, não é o caso do meu tio, mas eu conheço muitos caras que, por exemplo, eu me lembro, a picape estava custando a diesel 160 mil, 140 era o valor ainda, sabe, 140, e com 89 a mesma picape, a gasolina. E eu falei para um cara, olha, você vai perder dinheiro você comprando diesel. Nada, o diesel é muito mais barato. Eu disse, tudo bem. Acontece que você não vai tirar essa diferença em 20 anos. Então o carro já não vai estar valendo. Então não vale a pena comprar diesel, é o que eu dizia lá. E agora um novo motivo, né? A gasolina é mais barata. Será que vai aumentar o preço da picape? Bom, em relação ao que você falou ainda há pouco, Pitanga, sobre A importação. a importação, como é que ficam as petroleiras estrangeiras agora, aqui no Brasil, enfim. De fato, em 2021, segundo reportagem da CNN Business, as petroleiras estrangeiras poderão indicar áreas para explorar no país. Indicar áreas para explorar. Segundo a reportagem da CNN, a diretoria da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás, Combustíveis, enfim, decidiu abrir para empresas estrangeiras a possibilidade de indicações de áreas para exploração de petróleo, gás natural também, que serão analisadas pela agência e, se aprovadas, seriam levadas a leilão. O que significa isso? Ainda segundo a reportagem da CNN, a autorização acontece em um momento em que muitas petroleiras, isso 2021, reduzem novas explorações dos seus portfólios e buscam diversificar o contexto da chamada transição energética, os novos modelos de carros aí que estão vindo. E aí eu lembro que uma outra reportagem diz que estrangeiros já têm como proprietários algumas áreas aqui no Brasil, já são donos de algumas áreas que têm petróleo no nosso país. Mas não era disso que eu estava falando, mas essa informação foi muito boa. Nós estamos falando de uma medida nova agora, que é a permissão para distribuidores importarem gasolina, tá? Eu vou procurar ainda no decorrer do programa. Olha como o programa hoje está ficando cabeção, rapaz. Pois é, rapaz. E eu quero saber, Miro, tens algum questionamento? Fala, Miro. Não, o que eu estava pesquisando aqui tem a ver com o que nós estamos falando aí, que é sobre a questão do lucro da Petrobras, né? Tá, que foi vai. anunciado hoje, há 7 horas atrás. O lucro da Petrobras foi em bilhões de dólares, 8,6 bilhões de dólares, o que faz em reais 44,5 bilhões. Isso no primeiro trimestre agora de 2022. Você sabia que fazia são um 800 ano, mil... Estão fazendo de 3 em 3 meses. São minoritários, 800 mil acionistas, os minoritários que compõem as ações da Petrobras. Aí os caras agora, rapaz, é um monte de Estão dinheiro. ganhando dinheiro. Muito né, dinheiro. rapaz? Eu acho que eu vou comprar. Agora veja só, uma coisa. O que eu não estou achando certo é uma coisa. Vou falar O presidente fez tentou fazer um pacto
né, com os governadores, né? Teve Não. um governador que já foi um dos primeiros, inclusive, a dizer, estou com o senhor, presidente. Tá. Vou manter o ICMS a 17%. Mas veja o resto só. criticou. Não, mas eu pretendendo e acho tudo que a mais. coisa não deve ser por aí, é uma saída que eles estão tentando, mas o Brasil vai ter... Sabe por quê? A presidência da República já autorizou que vai tirar alguns impostos e vai repor parte do ICMS perdido pelos estados, né? Mas, de qualquer forma, há uma perda geral se a União fizer isso. O que eu penso, na verdade, é que todo mundo está tirando, será que não tem um jeito, como disse o Walter agora, não é questão do bom senso, mas deve ter uma saída, cara, para você, porque está diminuindo lucro da Petrobras. Ó. O governo federal tira alguns impostos e vai cobrir possíveis perdas, pelo menos parte das perdas que os estados vão ter na questão do ICMS. Está todo mundo tirando daqui, tirando dali, só não mexe no lucro da Petrobras. Aí é que eu acho injusto. Porque quem está pagando essa diferença todos, somos nós que estamos abastecendo a gasolina caríssima. Né? Não é isso, Walter? E veja só, esse custo, na verdade, aí eu continuo insistindo na questão, quer queira, quer não queira, o petróleo é um produto como outro qualquer. Por que nós temos hoje uma tela de televisão mais barata? Você já imaginou que nós tivéssemos apenas 2 fábricas de TV no mundo? Como é que estaria isso aí? Nós temos hoje para mais de 100 fábricas, sei lá quantas fábricas de TV no mundo. Então, cada uma delas fabrica uma tela de cristal líquido, aliás, de cristal líquido não, hoje já é de LED, né? Imagina que nós estaríamos pagando hoje numa tela dessa, que se paga hoje R$1.000 e poucos, 32 polegadas, alguma coisa, estaríamos pagando 5.000. Então, mesma coisa o petróleo. Nós temos que ter oferta. Demanda nós sabemos que tem. E esse papo de dizer, agora mesmo eu estava conversando aqui com alguém aqui do conselho que eu participo, sobre questão, mas eu coloco meu carro, eu faço a recarga dele num posto tal, ali num bairro tal, parará, e eu estava dizendo, olha, por tudo que eu tenho lido e ouvido de especialistas, engenheiros, né, os carros híbridos ainda são a solução, e não 100% elétricos. Porque nós temos um detalhe aí. Até agora ninguém fez a logística reversa do que fazer com essas baterias gigantes que esses carros têm. Mas voltando aqui, só para orientar, o que eu quero dizer com isso é que petróleo, a matriz, essa matriz, ela não vai sair das nossas vidas tão cedo. Esse papo de não, até 2025 o Brasil tem um acordo, como você um acordo no centro das contas, até 2030, mas isso não existe, companheiro. Porque essa matriz ainda não tem 100% para como ser substituída. Não está longe. Né? Aí aquela questão do presidente que eu gostaria de colocar, ó, o presidente Bolsonaro que dizendo, o governador Marcos Rocha de Rondônia informou ao presidente que apoia integralmente o teto de 17% do ICMS dos combustíveis, energia elétrica, transportes e telefonia. Informa ainda que não ajuizará qualquer ação contra a medida, como pretendem alguns outros governadores. Os governadores estão com os cofres abarrotados de dinheiro, sim senhor. Receberam durante a pandemia mais bilhões do governo federal e não querem fazer a sua parte de contrapartida com relação ao ICMS, que é estadual e que poderia diminuir. Não estou dizendo aqui para os caras cancelarem de vez, mas por um período de 1 ano. Faz só durante 1 ano isso. Com a renúncia do presidente. Maria. Tá. Vamos para a hora da Maria, voltamos já. Pegar desse aí, mesmo nesse ponto que nós paramos, tá bom? Já. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Uma região de que eu não acreditava, lógico, a imprensa agora vai valorizar, e não é mentira que essas coisas acontecem, nós sabemos. Mas tudo que esses caras que mexem com narcotráfico, essas coisas, tudo que eles não querem é a presença de imprensa e da polícia por aí. Então eles não mandariam matar ninguém para que não houvesse isso aí, né? E como é que estão? 3 estão presos e 5 estão sob suspeita, vão ficar aguardando julgamento e liberdade, não é isso, Nailson?
Exatamente. Então, assim, complementando essa questão de não ter, a Polícia Federal não ter colocado em nota que não havia mandante, ontem, domingo, né, o Augusto Aras esteve aqui em Tabatinga, e foi uma audiência entre a Univaja e Augusto Aras e o Ministério Público Estadual, do Orlando, só que ia estar lá, estavam lá, e eles foram cobrar, e eles não aceitam, né, a Univaja, né, a organização indígena que não aceita, e alguns jornalistas, eles não aceitam de uma certa forma, que não haja mandante. Então foi essa conversa lá com Aras, a gente não sabe o teor ainda da conversa, a gente vai saber, acho que em dias, mas por enquanto, o que está em voga, o que está em evidência é essa nota da Polícia Federal, que não há mandante na morte de Dom e Bruno. Quer perguntar alguma coisa, Patrick? O Patrick quer falar. Um abraço, Nailson. Muito obrigado por você estar trazendo sempre essas informações até na frente de muitos veículos do Brasil, inclusive. Agora, a presença do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, aí na cidade, é uma presença importante. Afinal de contas, ele mesmo foi aí se reunir e conversar. Quanto à Unijava, dizer, olha, a gente não aceita essa situação da Federal dizer que não tem mandante, que seja só uma briga entre aqueles que executaram e os que protegiam a floresta, é o direito da Univaja. Mas a Polícia Federal, ela age em cima de investigação, de depoimentos, de fatos. E estamos no ano político. E esse ano político você tem meios de comunicação que vão buscar uma série de outras situações para poder botar a culpa em determinadas pessoas. Então, aquela região, a gente vem falando desde o início, ela é uma região abandonada pelo poder público federal, poder público estadual, que se confia que ali é uma região de fronteira para não fazer nada. Poderia fazer alguma coisa e não faz. Então, esse é um fato que a gente lamenta a morte, como foi do indigenista, também do jornalista, sim, mas olha, tem uma porção de gente ali que não tem condição de fazer nada, porque o Estado não está presente, o Estado brasileiro não está presente. Você ouviu as colocações? Exatamente. Continua. Exatamente, mas assim, uma questão também que nos chamou muito a atenção, e eu acredito que uma decisão ou um fechamento muito rápido de um inquérito, né, deixou todo mundo, vamos dizer assim, chocado. Nós ficamos aqui, porque mesmo que não houvesse mandante, mas foi uma coisa muito monstruosa. Você vai para o final para depois você vir para o meio, né? Ela poderia deixar todo esse desenrolar, fazer essas investigações, botar na cadeia quem de fato tem que prender e depois dar um resultado final. Essa é a estranheza, né? Mas aqui a gente não está colocando a Polícia Federal, que é uma polícia competente nesse contexto. Mas assim, o que estranhamos foi isso aí, Pitanga, viu? Tá, eu queria fazer meu microfone está fechado. Eu estou sentindo a minha voz sendo copiada por outro. Agora sim, ó. Tá. Agora tá legal. Bom, e não podia estar fechado, que eu estou copiando aqui. Obrigado. Tá. Eu queria registrar aqui, Patrick, não obstante uma emissora de rádio e televisão ter anunciado que a matéria foi dada em primeira mão por um dos seus repórteres, nós colocamos 12 horas antes aqui naquela sua inserção, num desses programas, não sei se foi quarta ou quinta-feira, você fez uma colocação de coisas que iriam acontecer, da prisão do terceiro suspeito, da confissão em que o cara já iria no outro dia levar. Eu queria te parabenizar pelo furo que você deu nacional, viu? Você colocou. Isso aí teve uma informação privilegiada, você estava aí perto. E aí, para minha surpresa, 12 horas depois, o jornalista renomado aqui falou que tinha sido em primeira mão lá com eles. Nós não temos essa vaidade, mas e sim a responsabilidade de trazer a informação, meu irmão. Exatamente, né? Nós publicávamos por último, até por ser veículo pequeno, mas de responsabilidade para depois, até porque tem o Matheus, que é o jornalista, que ficava ali cutucando, vamos fazer direito, vamos ouvir, vamos escutar, vamos correr atrás, né? Então,
temos assim, trabalhamos bem, acredito que isso nos fortalece muito para ter contribuído com toda essa investigação e também de informar o Brasil e o mundo através das nossas postagens, né? Que não eram tão longas, mas eram muito assim, acertadas. Tá certo, então, mais uma vez, obrigado. De vez quando em vez, nós vamos fazer contato. Eu queria agradecer imensamente pela tua participação valiosa aqui no Sistema Cavoc, tá bom, meu irmão? Obrigado. Tá, valeu, Pitanga. Valeu, é nosso bom amigo, estava registrado ainda há pouco o nome, né, dele, o Nailson Tenazon. Exclusivo, né? É exclusivo, e ele é o mais antigo jornalista lá no Alto Solimões. E fala muito bem. Quando eu cheguei lá, para instalar a nossa emissora em Canto do Rio, ele já tinha um blog, cara, ele já tinha o Jambo Verde lá. Jambo Verde. E é legal, ele já está lá, é do Norte, é um cara dedicado, sabe? Você pediu para eu trazer, antes de retomar a conversa, notícias interessantes. Por Tem favor. uma do Papa Francisco aí, que é bem interessante e tem a ver um pouco com essa situação aí que a gente viu da Amazônia. Os bispos do Amazonas foram até o Papa Francisco e o presentearam com um cocar, que a gente vai ver a foto aí. Essa foto é do Vaticano, tá, gente? É foto de divulgação do Vaticano. É um acessório indígena que foi entregue pelo bispo de São Gabriel da Cachoeira, que é o bispo Dom Edson Tasqueto Damian, e entregou ao Papa. O Papa usou o cocar. A gente tem a imagem aí que a nossa equipe já está preparada para colocar. Tá ali, ó. E tá aí, olha só o Papa Francisco. Pelo jeito ele gostou, né? Olha só. Garantido e caprichoso. Exato, tem as cores aí. Mas esse Papa E o Papa é extraordinário. eu gostei assim dele também, que ele poderia, não, eu não vou usar, agradeço, mas não usou, colocou o cocar, que a gente chama aqui de cocar. E essa foto aí é de reprodução da Vatican News, que é notícias lá do Vaticano. Tá aí. Agora nós temos também o nosso pajé. Nós temos o nosso pajé aqui. A gente vai colocar o nosso pajé. Coloca aí o nosso pajé. Olha só como tá bonitinho o nosso pajé. Com cocá e tudo, Com né? cocá e tudo. O cocá digital. Mas é a cara do pajé mesmo, né? É em tua Combinou homenagem, direitinho tá? ali com Hora do Russo. Combina. Bom, previsão da meteorologia para amanhã será muito parecido com hoje, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, a temperatura vai amanhecer 2 graus, hoje deu 21 graus pouco antes do amanhecer, cara, estava uma temperatura bem agradável, pouquinho antes do amanhecer, para quem acorda, Patrick, 3 horas da manhã estava geladinho, não estava? Olha, deu uma chuva forte também. Pois é. Tem um dia intenso de quentura e calor e de repente uma chuva muito E forte. esfriou, não foi? Porque Poxa, amanheceu friozinho hoje. Exatamente. A máxima chegou a 32 graus hoje. Tivemos, aliás, e amanhã teremos 12 milímetros. Hoje estava previsto 5, choveu um pouco mais do que isso. E amanhã está previsto 12 milímetros de chuva. Os Aumentou ventos. um pouquinho, né? Os ventos vêm do Nordeste a 8 km por hora em média. Se 8 km em média, significa que em algum momento vai soprar mais forte, né? A umidade não vai passar de 80%, pelo menos. Teremos um dia agradável amanhã. Queira Deus. E por falar nessa chuva aí que o Patrick estava se referindo, que o Pitanga falou também na abertura do primeiro bloco, a respeito do festival, né, que ontem, por causa do temporal que caiu, então, Ontem à noite, né? Ontem à noite, Os 5 milímetros caíram todos em cima do bombódromo lá, né? povos da Amazônia, povos da Amazônia, e 3 né? danças, tinha uma que estava se apresentando, que era o cangaço Cabra do Capitão Galdino, né, que teve que parar a Mas até apresentação. nisso estão prejudicando o capitão, né? Mas que coisa, que situação. E outras 2 danças que não puderam se apresentar por causa do temporal, que o Corpo de Bombeiro agiu, né, com prevenção e pediu que parasse, esvaziasse lá a Arena Povos da Amazônia. Por causa de quê, hein? Por causa do temporal. Foi um vento muito forte. Né? Cara, eu vi mesmo, eu tava E vão ser prejudicadas essas? Não. A Manaus Cult, ela vai reagendar essas 3 danças para se apresentarem outro dia. É isso aí. O Walter, ele ia falar sobre aquele governador de Rondônia, mas a gente abriu espaço para a vamos Nossa retomar. Senhora, né? Então, é isso aí, Walter. O espaço naquele assunto, que tem até a foto aí que o presidente... Antes do Walter tava falar, elogiando. eu só vou dizer uma coisa. No assunto da Petrobras, as ações caíram 2% por causa da renúncia do presidente, né?
e isso a empresa perdeu 27,3 bilhões. Essa aí a jogada é só a especulação que ninguém faz isso, aí daqui a pouco para comprar barato e vender caro, né? Exatamente, jogada de bolsa. Jogada de bolsa. Mercado de Tanto é capitais. que foi encerrado, né? Antes, para não ter esse negócio de ninguém ficar ganhando em cima desses. Mas o cara tem informação privilegiada, não tem jeito, isso é negócio. Ninguém entra nessas coisas aí para dar dinheiro para ninguém, não. Aqui ninguém é bom moço. Não tem bom moço nisso aí. Ali quem tem mesmo tem 300 dentes na boca. Pois é. E o governador de Rondônia, que agiu bem? Eu gostaria de fazer um realce no que você falou dele, sobre a questão dele se colocar ao lado do presidente em manter os 17%, que aqui me arrisco a falar que talvez ele venha até baixar isso, ele próprio, como governador do estado, que ele tenha a outorga disso, do estado. Mas implica muita coisa, esse cara. Mas eu quero aqui chamar a atenção que ele foi o primeiro governador e, que eu saiba, o único que em novembro passado se antecipou e baixou um decreto lá, estadual, proibindo quando nenhum governador no Brasil fez, pessoas de serem demitidas por não quererem se vacinar. Porque veja só, esse experimento vacinal, porque assim eu classifico, ele é um experimento vacinal, porque eu ouvi esse termo de especialistas. Então, como eu não sou especialista, eu vou copiar o especialista. É quem estuda. E ele disse, é um experimento vacinal, isso não é uma vacina ainda. Tá? Então, ninguém é obrigado a fazê-lo. Eu diria emergencial. Então você é facultado a você fazer ou não fazer. Com isso você não pode ser penalizado se nós estamos num país que se diz democrático. Então ele fez, inclusive já dentro deste decreto muito bem elaborado, juridicamente muito bem elaborado, foi buscar leis internacionais para se basear, não só as nacionais, né? A nossa Constituição, não, foi buscar lá fora, tratados internacionais. Ele fez um negócio, Patrick, fantástico. Eu tiro o chapéu para essa equipe que o assessorou juridicamente para montar essa peça jurídica de excelente qualidade. E, claro, a sua ousadia com passar na frente. Acredito eu, como já disse, que pode acontecer, tenha uma situação para acontecer. Mas aqui, dentro do foco da Petrobras... Por que os outros governadores não fizeram? Porque pensam diferente. O mesmo, mas um fez, mostrou que é possível. Por que outros não fizeram? Porque pensam diferente, é só isso. Eu acho que tá legal, o cara fez lá, fiquei sabendo disso agora. Mas isso acontece, Patrick, não adianta. Cada cabeça uma sentença. Né? E não tem jeito. O ser humano é assim, é diferente. Mas aqui um do outro. Quero só abrir Nessa mesma mesa aqui, nós sabemos que tem pensamentos diferentes, nos respeitamos, e eu acho que a convivência nossa aqui é um bom exemplo, viu? Talvez aqui esteja um pouco da explicação. O governador do estado de Rondônia é um coronel. Marcos Rocha, que nasceu no Rio de Janeiro, mas é um coronel militar. Não estou aqui dizendo que os outros que não sejam militares não têm amor pela população, mas pelo amor de Deus, se a gente observa as atitudes dessa maioria que está aí, que parece não olhar para o povo, mas na época de eleição, meu amigo, tudo bem, que menino lindo, essa patifaria, porque isso é uma patifaria. Todos fazem isso. E não olham para a população quando Todos tem que olhar para a população. Impressionante. Eu tive agora no início do ano em férias, né? Fui para um lugar, maravilhosa praia, fui para a cidade, fui para um shopping e eu tinha que mostrar o passaporte para comprar um sorvete no shopping center. Isso é um absurdo. Absurdo. Se eu quisesse comer, eu tinha que mostrar o passaporte da vacina. Isso é um absurdo. Tá entendendo? Não vou nem dizer quem é o governador nem nada, porque é uma coisa assim, sabe? É um aprisionamento, é para tirar a liberdade das pessoas, sabe? Uma atitude dessa. Isso aí eu não consigo entender. Você falou uma coisa agora interessante, só me permita um parêntese aqui. Eu acredito que já tenha sido falado, mas eu falo como membro do Conselho Municipal de Turismo aqui. É lamentável aqui, eu cito como lamentável, a queda
de parte do nosso cais, nosso tradicional cais do Porto, Sim, né? que se arrebentou e caiu ali, e que realmente nós vamos ter que verificar o que fazer, a quem de direito compete a manutenção daquilo, porque até hoje aquilo é imbróglio ali, é uma questão. Mas vamos aqui, eu quero, dentro desse assunto da Petrobras, Patrick, aqui citar que aquilo que nós falamos sobre diversificar, ou seja, abrir mercados, né? Propiciar que mais empresas ofertem o produto, para que isso baixe o custo. Aqui eu tenho a grata satisfação, que eu digo grata satisfação no sentido de que, mesmo com a guerra que está acontecendo lá, né, no leste europeu, essa notícia que eu tenho aqui é de 3 de março deste ano, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, ela, mesmo com esse incidente aí internacional que acontece, ela mantém a empresa Rosneft, que é uma empresa russa gigante. Aliás, essa empresa é uma das principais empresas, ou a principal empresa fornecedora de gás do mundo. Do mundo. Ela mantém aqui, em Tefé, explorando que essa empresa, ela arrematou 17 pontos, né, vamos colocar assim, de possíveis poços de petróleo para serem explorados. Sim, nós temos ainda muita coisa. Nova Olinda, Silva, está tudo por aí. Está toda, ela continua, apesar deste entrevero, né, entre Rússia lá e a Ucrânia, né? Ela continua, graças a Deus, explorando, que isso está gerando emprego naquela área ali. Vamos já voltar a esse assunto, porque nós pulamos. Miro, coloca para mim essa informação aí sobre o que disse o vice-presidente da República, que eu queria fazer um comentário. Aí eu conheço, nos últimos 15 anos eu fiquei lá e cá e lá, no Alto Solimões, conheço aquela região, conheço pessoas, inclusive, que estão envolvidas nesse. E eu tenho alguma coisa para falar, mas primeiro eu queria ouvir ali. Diga lá o que disse. O que está na internet aí, saiu agora há pouco, é o vice-presidente, né? Mourão diz que comerciante pode ser mandante das mortes de Bruno e Dom. Esse comerciante é conhecido lá na região como colombiano, que é o Colômbia. Não, ele não é colombiano. O apelido dele. O apelido dele é Eu Colômbia, conheço ele pessoalmente. mas é peruano. Ele é peruano, ele é brasileiro, ele tem dupla cidadania. Pois é, e aí é conhecido como Colômbia. Deixa eu te falar sobre o Colômbia. O Colômbia é um comprador de peixe, ele vende para Iquitos, ele manda para Iquitos o peixe. Capital do Equador. Oi? Capital do Equador. Não. Iquitos. Iquitos. Outro. Quitos é a capital do Equador. Iquitos. Nós estamos falando de Iquitos. Que fica onde? Lá no Peru, lá Iquitos. no comecinho do Rio Iquitos. Negro, do Rio Amazonas, tá? Ele manda muito peixe para lá, ele tem umas balsas, ele compra peixe. O que acontece? Um dia desse, o Davi Bemegui dando entrevista na Globo News, e a Matuza achava que tinha... o senhor falou agora que não conhecia as pessoas envolvidas, mas agora o senhor, quando nós falamos aqui no Cidadão falando de tal, e falamos que era o Colômbia, ele disse, eu sei quem é, mas eu conheço ele como Colômbia, não sabia o nome desse cidadão, e ele falou isso. E outra coisa, o que nós sabemos aqui desse senhor é que ele é um cara que compra e vende peixe. Ele compra, congela, bota numas caixinhas e todo dia tem barcos que leva. E tem outros que compram e entregam para a Colômbia mandar às quartas-feiras. E foi que falou aqui sobre o jato, eu sabia disso, alguém que... O Munir. Às quartas-feiras tem um voo direto para os Estados Unidos, um cargueiro que leva peixe, e a Colômbia não produz esse peixe, eles compram no Brasil. Tu ouvias até o barulho, né, quando saiu? Sim, lá de Benjamin tinha... E aí, vou chegar lá. Não acredito que o Colômbia tenha dito, vai matar esse cara. Vou repetir. Até onde eu conheço, a compra de peixe é legal. Se o cara chega com um pescado lá, ele não vai perguntar, e aí
Onde você pegou? Pegou lá nos altos rios, onde não pode pescar, que eu acho inclusive um absurdo. O peixe está morrendo, está virando fundo de rio, está enchendo fundo de rio. Sardinha cresce até. Os caras traziam para mim, mas sardinha, desse tamanhona assim. Eu ganhava de 50 sardinhas dessas aí, os caras trazem. E eu não pergunto. É de lá? Não, já está ali mortinha, prontinha para comer. A história é o seguinte: o camarada não mandaria, eu penso nisso, porque o que esses Mas caras... é uma acusação séria do vice-presidente da República, né? Tudo que Ou esses caras não querem é a sugestão. presença da polícia. Agora, eles financiam os pescadores. Aí a Matusa disse assim, mas financia, parece que a palavra financia um particular que não seja os bancos financiando alguém. Pô, isso acontece aqui em Manaus, ali onde tem o terminal pesqueiro ali. Eu conheço despachante, eu tinha um tio que fazia isso há muitos anos atrás, ele já faleceu faz muito tempo. Ele banca o gelo e o combustível do pescador. O cara vai passar 30 dias por aí pescando. Quando volta, para quem que ele vai vender o peixe? Para pagar o dinheiro que ele pegou com o cara. Isso acontece no Brasil inteiro, isso acontece em Atalaia do Norte, em Benjamin Constant, em Manaus, em qualquer lugar. E esse Colômbia faz isso, ele financia, os caras pegam o dinheiro lá com ele, não cobra juros, ele dá, e quando você traz, você paga o peixe com peixe. E ele compra e vende. Mas ele é baseado em Atalaia do Norte? Ele mora? Não, ele compra da região inteira, mas ele mora é lá? baseado. Ele mora em Benjamin Constant e no Peru. Ele tem uma balsa. Lá é o seguinte: em frente ao Benjamin Constant, tem o Javari. O Rio. E tem a cidade de Islândia, que não precisa ser uma grande cheia, alaga sempre ela. Ela só fica 4, 5 meses em terra depois. Tanto que a cidade toda é feita em palafitas, de concreto, mas em palafitas. Islândia. E ao longo desses 5 quilômetros que a cidadezinha até o porto de Benjamin, ficam as balsas e já a distância é como daqui para o outro lado da rua, vou dar para as pessoas que não sabem dessas que eu estou falando, 50 metros, 100 metros é a distância que fica a balsa dele para as terras brasileiras, tá? Então ele tem dupla cidadania, ele é brasileiro e é peruano. E a cidade de Iquitos, que a gente conversou aqui, que eu erradamente havia falado Quitos, mas muita gente Iquitos é de fato a capital equatoriana. Sim. Iquitos, ela é capital do departamento equivalente ao estado, de Loreto, e fica na província de Maynas. 465 mil habitantes, não é pouca gente, não. Eu acho que está defasado, já chega a 800 mil lá. Aqui está 465 mil habitantes. A minha sogra é de lá, de Iquitos, mãe da Dani, e Dani tem 50% de cocama, aqui daqui a pouco. Bom, nós temos, eu penso nisso, eu conheço esse pessoal, e acredito mesmo que isso foi uma coisa assim, já havia rixa ali. Os caras já tinham prendido o equipamento do cara. Eu não estou querendo aliviar não, porque esses caras têm muito que se ferrar, esses que mataram os camaradas, que não se deve fazer isso com ninguém. Sim. Né? Nem vou dizer como eu li, o cara que eu conheço aqui, um jornalista publicou, quem procura acha, coisa horrorosa isso, sabe? Não tem nada a ver, cada um na sua, cada um fazendo o seu trabalho. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. Parto desse princípio. Ponto. Vamos fazer o intervalo, é rápido. Esse é só a vietinha, tá bom? E nós voltamos já. E quem vai pautar o assunto é o lado esquerdo aqui. Agora é o lado esquerdo. Tá? Esse lado esquerdo aqui, viu? Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Já estamos de volta com a Hora do Rush, nesse dia 20 de junho de 2022. Patrick Mota, novidades... Tem muita novidade, mas os meios de comunicação brasileiros ainda repercutem a mudança na Petrobras, que a gente já abordou aqui o assunto, inclusive com o Walter, né? Tem pré-candidata à presidência da República que está pregando, que é a Simone Tebet, desmatamento zero, mas ela não vê contradição entre o agronegócio e o meio ambiente, não. Uma outra informação que também está... Bom, eu vou comentar rapidinho essa daí do desmatamento zero. Dá para viver com desmatamento zero? Dá, porque tem muita área desmatada, só é utilizar as que já estão desmatadas, por enquanto. Pelo menos por um período. Na Amazônia tem as chamadas reservas indígenas. Não, mas não precisa tocar em reservas indígenas. Nós temos mais de 3 mil, então 10 mil hectares, 50 mil hectares no sul, se eu não me engano, do Amazonas, de campos naturais, e tem as áreas já degradadas, né, que poderiam ser utilizadas.
Mas esse pessoal aí, no caso, eles falam sem conhecimento de causa, sem saber do tamanho. Tá dando a opinião dele. Cada um. E uma outra informação é que em Santa Catarina uma juíza decidiu impedir que uma menina de 11 anos que havia sido estuprada, fizesse o aborto legal, que nesses casos a lei permite fazer o aborto. A juíza não permitiu, impediu, e a magistrada comparou o procedimento de aborto ao homicídio. A criança está sendo mantida em um abrigo e vai ter a gravidez. Impressionante o mal que essa juíza está fazendo. Na minha opinião, essa criança... primeiro que eu já sou a favor, a mulher tem que decidir isso. A mulher que tem que decidir isso, se quer ou não, em qualquer circunstância, tá? Principalmente uma criança de 11 anos. Isso é um absurdo. Uma criança, né? Já vítima de um crime horrendo, que é um estupro. E aí o corpo vai crescer naquela situação e a juíza não olha para tudo isso. Corre perigo o bebê, a mãe, né? Imagina um sujeito desse ter coragem de engravidar. E o pior, o Pitanga, que muitas vezes se sabe, né, que isso é quase como não é bem que se fosse uma rotina, mas isso acontece muito com familiares, né? Sim. Tios, normalmente avós, tem familiares. Né, que cometem esse tipo de atrocidade, né? Isso é lamentável. Bom, pauta agora, quem vai dar a nossa pauta? Miro Tavares, direto da redação. Olha, durante a tarde eu estava lendo um material, não sei se vocês chegaram a ver, tinha aquele desenho Toy Story, né? Inclusive tem... Feito 3 ou 4 versões, né? Toy Story. E tem uma espécie de versão dele que está sendo proibido em 15 países, né? E por causa de quê? Por causa de beijo entre os brinquedos. Entre os brinquedos. Ai, que horror. Né? 2 personagens mulheres, né? Que é um desenho da Disney, da Pixar, né? Então foi proibido em 15 países, né? Então, tem algum nome de alguns países? É o pessoal lá do Oriente Médio? Sim. Né? Mas aí o que me fez refletir é esse trabalho que está sendo feito em cima das crianças. Sim, é verdade. Usando até desenhos, né? Absurdo, e colocando essa temática. Eu acho isso um absurdo, cara. Eu acho que todo mundo tem direito a escolher depois de adulto, entendeu? Existe, às vezes, uma coisa genética que já tem tendência, mas isso aí não tem que ser incentivado de jeito nenhum. E nem precisa incentivar. Nem precisa. Mas é uma coisa assim que estão batendo demais. Eu penso que eles não... Sabe, uma coisa assim que chega até a ficar uma coisa muito chata, porque a gente fica revoltado com essas situações, sabe? E Milton, eu digo o seguinte, é interessante, né? Se nós formos andar para trás, literalmente, né? Ou olhar para o retrovisor para 20, 25 anos atrás, existia uma normalidade nessa situação que você convivia com o homossexual, com qualquer pessoa da sua preferência, sem nenhum... mas eles me apelidavam, mas eles me xingavam, mas eles quem, companheiro? Quem são eles? Sabe? Isso a gente convivia mesmo com essas coisas. Então, eu tinha na minha escola, na minha sala de aula, uma pessoa que era assim, que era gay, entendeu? E gente muito boa, que até hoje, entendeu? Convivo com ele, entendeu? E nunca veio querer mostrar, querer trazer o parceiro para beijar na praça pública, na frente das pessoas. Nunca fez isso. Assim, Milton, assim como eu acho, agora nós falamos sobre a questão exatamente da intimidade. Como eu acho, não, como eu creio, aqui cabe crença. Eu creio que seja bacana um homem e uma mulher se beijarem, um beijo de atenção, um beijo de carinho, bacana. Qualquer outro beijo que suscite intimidade, o nome está dizendo intimidade. Intimidade tem um lugar para intimidade. Então, da mesma ordem, eu vejo entre 2 mulheres e entre 2 homens. Não é questão de discriminar, está discriminando porque são 2 homens. Não. É intimidade. Um beijo de intimidade é uma outra história. Então, eu não sou obrigado, a mesma coisa que eu não sou obrigado a você pegar uma criança e querer que ela decida com 6 anos de idade
Se ela vai ser homem, vai ser mulher. Pô. Quer dizer, isso é ridículo. Na verdade, está sendo imposto isso para uma criança. Não, deixa a criança, ela vai decidir, ela vai. Se ela tiver realmente o conteúdo cognitivo que faça ela processar todos os dados na cabeça dela e ela se sentir. E é tão real isso é, que a Roberta Close, para a sua época, que é uma mulher belíssima, aquela mulher, é uma mulher, sim, uma fêmea realmente. A Roberta Close era o quê? Hermafrodita. Era uma hermafrodita que esperou o quê? Ela esperou, com isso eu não estou falando simplesmente, eu falo o que médicos falam. O hermafrodita, quando nasce, ele nasce, obviamente, com um pênis e uma vagina. Ele se decide quando existe a carga hormonal dele na adolescência, que acontece a partir dos 12 anos, que a pré-adolescência é entre 9 e 12, de 12 em diante vem a adolescência. Depois vem o jovem adulto, depois o adulto e daí vai. Ele se decide pela carga hormonal. A carga hormonal dele, que é biológica, sugere que ele vai ser mulher, que é o caso da Roberta Close. Então, ela... Olha, essa questão de hermafrodita, isso para mim é novidade, eu acompanhei bem, é do meu tempo, vi as fotos lá e o que fez é que de repente era um transexual mesmo e ponto. E que não vejo diferença nenhuma nessa questão. Outra pitanga. Nós tínhamos aqui, ó... A Rogéria... E o arroz aqui, ó, vamos puxar pro nosso aqui, tu não é do... Não me lembro do... Aqui nós tínhamos aí, que é o costureiro, só sei o sobrenome, Fonseca, e ele era muito bonito, eu vi os desfiles, talvez ele não lembre, o Patrick, que é o mais novo aqui da bancada, você lembra, Milton, que era o arroz, o costureiro, ele se vestia de mulher e tinha umas fotos já desse publicar, esse no Face, muito bonito, sabe? E agora, enfim, Roberta Close, a Rogéria talentosíssima, né? Muito. Tivemos. Nós convivíamos com isso, não tinha, cara. Era um respeito, nós tínhamos respeito. Olha, agora fico impondo a minha assim, carga de liberalismo é bem profunda. Nada disso me incomoda. Quanto à questão do filme, agora, que o Miro falou, eu penso o seguinte, olha só como é complexo. Mesmo um cara liberal como eu, que sou, isso aí não tem jeito, cada um é como é, o Milton tem o jeito dele, eu tenho o meu. Mesmo assim, eu acho que eles erraram numa questão. Essa série, deve ter sido o 4º ou o 5º. Eu acho que é o 4º. Não é bem para criança, também não é aqueles desenhos que fazem para adultos, né? Que a gente assiste de madrugada em alguns canais. Eles devem... erroneamente tentado atender um mercado, sabe? Eu estou colocando assim... Uma tendência aí, vamos dizer. Uma tendência e tal. É difícil, porque é um posicionamento que eu tenho que provavelmente não é da maioria. E em situações assim eu prefiro ficar quieto, fazer como diz a personagem lá da televisão. É melhor não comentar. Prefiro não comentar. Eu vejo assim, respeito às individualidades, esse papo de tratar desiguais iguais não existe. Isso é um papo, uma falácia, na verdade. Os desiguais têm que ser tratados de forma desigual, ou seja, cada um com a sua idiosincrasia, cada um com a sua individualidade. Desde que... Sempre com respeito, né? Sempre com respeito mútuo. Sim. Se eu tratar alguém com respeito e este alguém me desrespeitar, claro, ele está me dando o direito de desrespeitá-lo também. Então, invadir, Miro, a praia dos outros, né? Nesse momento em que eu pego uma criança lá de 6, 8 anos de idade, 9 anos, e ponho para ver lá o desenho. Que eu já vi, eu não me lembro, eu só vi o 1 e o 2, ou vi só um, não me lembro, mas eu já vi, acho que eu vi o 1 e o 2. São desenhos legais, bacanas, dá para divertir, aquela coisa de, né? Como você pega um Pocahontas, que retrata lá a questão indígena americana, né? E aí você vai para a Pequena Sereia, que já é mais fantasioso, mais fictício, em cima da lenda da sereia, né? Que se assemelha ao nosso folclore aqui da nossa Iara, dos nossos rios, né? Da nossa Rainha dos Rios. Então, isso, na verdade,
tem que cair naquela coisa da magia, né? Daquela coisa da imaginação, a magia da imaginação da criança, de deixar a criança de fluir. Por que não é que eu seja contra, como pedagogo, não é que eu seja contra isto aqui, o digital, mas o lúdico da criança, que faz com que ele cresça um adulto criativo, vem por experiências, não somente no digital. Hoje você limitou a criança a uma telinha, que ela não sabe fazer outra coisa que não seja aquela telinha. Você dá um quebra-cabeça para ela montar, ela não monta. Sinal dos tempos. Pois é, e o pai e muitas vezes a mãe, não são todos, tem pai que está preocupado sim com isso, mãe também, que prefere para que o filho não fique ali perturbando na cabeça dele, ele, o pai e a mãe, dá o celular e a criança vai entender e descobrir determinadas coisas para ficar quietinha lá no mundo dela, que isso é muito perigoso, né? Sim. Isso é Porque o Google perigoso. mostra tudo. Sim. Porque você digita alguma coisa, vai lá e mostra. E você tem um coleguinha na escola, que alguns dizem que a escola serve para educar. Bem, peraí, a escola serve para instruir. E vem com um papel secundário de socializar. Ou seja, o que é socializar no âmbito da escola? É fazer aquelas crianças exatamente conhecerem os seus desiguais. Elas saberem que elas não são únicas no mundo e que elas têm que partilhar esse mundo com pessoas desiguais. Esse é um propósito fundamental da escola, que se outorga à escola somente a questão da educação. E aí diz o seguinte, aquela criança mal educada, porque a professora na escola mal educa essa criança. Não tem nada a ver com isso. Senhora, eu já disse básico, isso é de casa. Isso é berço. Isso é berço. A professora a sua criança pode passar de 7 da manhã às 5 da tarde na escola. Aquelas 2 horinhas que ela passar na casa dela depois disso, com pai e com mãe, com os responsáveis, avó, tio, tia, lá o que seja, né? A pessoa que for, aquilo são significativos, porque aquelas pessoas ali têm um peso muito maior que a professora dela. Então aquela fotografia que ela vai ter, marca ela emblematicamente para o comportamento dela. E aí vai desde a questão de pegar lixo, jogar na rua. Eu estou vendo meu pai jogar o lixo abre a janela do carro e Criança joga lixo. educada pelo exemplo, né? Então, Exatamente. Quer dizer, se meu pai diz assim, Vamos ao não... vivo aqui, colega. Vou te chamar agora para passar qualquer informação. Tá bom? Esse é o Renato Manda pra mim Pitanga. agora. O programa ao vivo é assim. Eu pedi para cortar o meu microfone aqui. Já voltou com o meu microfone? Já, obrigado, hein? Bom, deixa eu falar agora novamente com o Aldo Solimões. Opa. Lembras do Wagner Sabino, meu querido amigo? Sim, querido Wagner Sabino. Wagner Sabino, você está ao vivo no Sistema Cavoc de Comunicação e você falou agora da jornada pedagógica que a Prefeitura realizou, que encerrou nesse final de semana, não é isso? Boa noite. Pois é. Já boa noite, não é? Aqui em Benjamin Constant faltam 10 para as 6, mas aí em Manaus, claro, 1 hora a mais. Boa noite, sim, boa noite, Pitanga, boa noite a todos. A jornada pedagógica, na verdade, a 6ª jornada pedagógica é um grande ambiente de capacitação de todos os servidores da educação benjaminense. Até a 5ª, participavam dessa capacitação os chamados educadores, né? Os professores, que davam aula, professor, pedagogo, etc. Agora, nessa 6ª jornada, que é chamada de Jornada da Inclusão, vieram os administrativos também, que são os auxiliares de serviços gerais, merendeiras, vigias, esses profissionais que estão no ambiente escolar, mas não eram tidos como profissionais da educação. Agora, todos recebem essa formação. Isso aconteceu na semana passada, aqui na zona urbana. Agora, amanhã, recomeça na zona rural, em 2 momentos, Pitanga. Vai ter aqui perto da sede municipal, na comunidade de Bom Caminho, aliás, na comunidade Cordeirinho, uma rodada para as comunidades que ficam mais próximas aqui da sede municipal. E na outra semana, o mesmo tipo de trabalho vai ser feito na comunidade de Prosperidade 2, que é uma comunidade mais distante aqui da sede, mas que fica mais próxima de outras comunidades. Então, todas as 50
60 e poucas comunidades onde tem escolas do município vão receber esse mesmo tipo de formação e, como aqui na sede municipal, os chamados docentes, né, os professores e também os servidores administrativos, incluídos agora com muita felicidade pela gestão atual, para participarem também mais ainda e com mais motivação desse momento daí do que a educação vive de bons frutos em Benjamin Constant, viu, Pitaia? Tá, eu tenho outra pergunta, mas eu gostaria primeiro de mandar um abraço do Milton Cordeiro Júnior, do Patrick Mota, que está aqui, e não sei se você lembra do nosso bom amigo Miro Tavares, que agora é conhecido como direto da redação. Desculpa, eu só não ouvi o último, eu não entendi o último. Miro Tavares. Patrick Mota, meu considerado. Oi, meu amigo, tudo bem? Milton Júnior também. E o Miro Tavares. E o Miro Tavares. E Wagner Martins. Miro Tavares, eu não vou nem dizer o apelido dele, porque senão são coisas que não... Não, pode dizer o apelido dele, pode dizer que a gente não sabe. Pode dizer. Não, eu queria só saudar o meu amigo Agenaldo Barbosa, que também atende pelo apelido de Patrick Mota. Olha, eu quero mandar também o Wagner. Quem está mandando um alô é o Miqueias, tá? Que você conhece desde que era menininho, né? Miqueias é vizinho da minha mãe, até hoje os pais dele moram lá. Nós crescemos juntos ali na Travessa dos Franceses. É um perigo isso. Acho que era o Chorão, acho que era Chorão, né? Não, ele era ciumento, ele tinha ciúme de uma irmã mais velha dele. Ele tinha ciúme, né? Ciumento. O Wagner, já devido saudações feitas, deixa eu te lembrar, tivemos aí a inclusão no interior do Bom de Luta. Pois é, na sexta-feira e no sábado, o Bom de Luta, que é um projeto exitoso de formação de atletas na área da luta olímpica aqui em Benjamin Constant, ele foi expandido para além daqui da sede municipal, agora tem 2 comunidades também. Essas mesmas 2 que nós citamos, que vai haver a formação para professores, Prosperidade 2, que é uma comunidade grande indígena, onde recentemente a prefeitura inaugurou uma grande escola, toda no padrão, ar-condicionado nos vidros e com uma quadra esportiva muito boa, que propicia a instalação do projeto Bom de Luta nessa comunidade, que vai beneficiar as comunidades do entorno. E aqui também outra comunidade indígena de Bom Caminho, que fica contígua, que tem ligação por terra aqui com a sede municipal. O projeto também foi instalado lá na sexta-feira e no sábado em Prosperidade 2. Então, a Secretaria Municipal de Assistência Social, que é a cabeça desse projeto, mas também tem inserções da saúde, tem a participação da educação municipal também, porque é um projeto feito a 8 mãos, na verdade, e todo mundo está junto para descobrir esses novos atletas, trazer outras atividades, que não é só o Bom de Luta. O Bom de Luta é a ponta da lança, é o cabeça de um pacote de ações, né, que, como eu disse, tem a ver com a saúde, com a assistência social, com a educação, e estão já acontecendo a partir de hoje nessas 2 comunidades e na sede municipal, e tem uma grande procura mesmo, porque as crianças, os adolescentes, eles melhoram em vários aspectos, rendimento escolar, rendimento físico, mais saúde, é impressionante como eles melhoram, viu, Pitaga? Trazendo resultados, Wagner, obrigado pela sua valiosa participação. Lembrei, você mandou uma mensagem aí, eu disse, vou aproveitar o Wagner, que está sempre, parece que está tudo combinado, que o texto está pronto. O cabo é muito bom, né, Patrick? Sócio do Moraes, né? Uma alegria em poder ouvir o Wagner Sabino depois de anos. Ele fez muita participação na extinta Rádio Amazonas. O jeito dele é esse mesmo, é tranquilo. Nunca vi o Wagner Sabino se aborrecer. Nem quando ele comia nem quando ele repetiu as 4 vezes no restaurante lá da Rede Amazônica. Wagner, um abraço. É uma alegria participar. Um abraço a vocês todos. Muito obrado. Tá certo. Esse aí foi Wagner Sabino, jornalista, que é assessor de comunicação. Meu microfone pode restabelecer o volume, tá? Senão eu vou ter... Custa muito caro para esse rapaz aqui, se eu ficar doente do gogó aqui. Não é não? Verdade. Bom, faltam 5 minutos. Quantos minutos faltam? O Wagner já desligou. Quem tem que desligar sou eu. Ainda faltam 8 minutos de programa ainda, tá? 8 minutos de programa. Agora a pauta é tua vez, né? Quer botar um assunto na mesa?
Eu acho que vale a pena nós apontarmos a questão que nós íamos até debater, né, com o nosso entrevistado aí, mas falar um pouquinho sobre qualificação e empregabilidade nesses tempos. Tá bom. E falando nisso, desse tema, eu pude entrevistar um dos diretores do Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego, no município de Manaus. Essa entrevista já está com mais ou menos 1 ano. E eu dizia, eu toda vez vejo que o Cine oferta 100 vagas no dia, 200 no outro, 50 no outro, são vagas variadas. E eu falei, por que não diminui a quantidade de desempregados? Ele falou, quisera fosse. Por que não? Eu perguntei, retruquei, disse, porque falta qualificação. Vaga tem, não tem gente qualificada. Tá bom. Aí, um dia, aproveitando, já iniciando o debate sobre o assunto, fui eu e o prefeito Davi, ali perto do Amazonas Shopping, ali da Secretaria de Trabalho, né? Ali é a CETRAB. E tem também, eles divulgam vagas, as pessoas vão lá, tinham umas 150, 200 pessoas que foram lá preencher essas vagas. Eu falei, ela me respondeu, a secretária na época, já nesse governo, me respondeu coisas parecidas com essa. Porque falta qualificação. Se em vez de vocês fazerem um trabalho que eu ou qualquer comum poderia fazer, que é, oi, tem vaga aí, tem, anotar aqui, depois divulgar, vai para os veículos de comunicação, dizendo que tem X vaga disso e aquilo, e encaminhar, qualquer pessoa pode fazer. Por que vocês não qualificam essas pessoas? Porque em vez de ficar só catando vaga, entregando para depois chegar a essa estatística que não tem qualificação, por que vocês não qualificam? Porque a questão é o primeiro emprego. As pessoas querem experiência, exigem experiência. Pô, então, qual é uma função? Diz uma função aí, Patrick, dessas. Bom, aqui soldador, por exemplo. Vamos lá, aqui tem vaga para auxiliar administrativo, consultor comercial externo. Consultor que ele chama agora é vendedor. O nome é esse aqui que está na carteira. Técnico em manutenção, pesquisador pleno. Esse pesquisador pleno é o Grupo CIDIA que está buscando por pesquisadores motivados para conduzir pesquisa aplicada em todos os aspectos e por aí vai. Analista de sistemas. Quem é que está qualificado para isso? Tem também auxiliar de produção, aí já auxiliar Vocês tomam como exemplo aqui. É muita vaga. Analista de sistema, por exemplo. Ou um mais simples, cara que trabalha em estoque, você não tem a experiência de carteira, peraí, mas persiste a vaga, então nós vamos treinar esse pessoal e já dar um atestado que ele já, como se tivesse tido a primeira experiência, o primeiro emprego, ou não só o primeiro emprego, mas experiência, que eles formassem. Então, para que existe a meleca dessa Secretaria de Trabalho, se é só para ficar buscando onde tem vaga e oferecer, isso qualquer um pode fazer. Eu acho que eles tinham que entrar no lance não é isso, não? Nesse ponto aí eu vou te falar, porque eu tenho um pouquinho de experiência nisso. Nós de 96 até 2006, 2007, eu fui do Conselho Estadual de Emprego e Renda, o qual fica subordinado à Secretaria de Trabalho, do Estado, no caso, e ao Ministério do Trabalho, que hoje a Secretaria do Trabalho, haja vista que está dentro do Ministério da Economia. Bom, o que é que se diz lá? Todo ano, Pitanga, Milton, tem uma verba nacional que é distribuída conforme determinados critérios para cada estado para se treinar, para qualificar, capacitar e etc. Né? Para você ter uma ideia, isso que você está falando é uma pura verdade, porém tem um detalhe interessante. Aproximadamente quase um mês atrás, alguém me indicou, uma pessoa que me ligou, que eu não conhecia, obviamente, e a pessoa me ligou, olha, foi o fulano que me indicou, o senhor me arranja, me indica para o emprego e tal. Aí eu comecei, tipo, tudo bem, quando eu estava no carro, e como eu ia parar para tomar um café, eu aproveitei para conversar melhor. Tipo, posso te fazer algumas perguntas? Aí pode e tal. De qual a tua formação? Ah, ensino médio, bacana. E você está no mercado? Não, ele está desempregado, mas que 3 meses, 4 meses, sei lá, alguma coisa assim. E eu ia perguntar se ele estivesse no mercado, se ele quer fazer um upgrade, se ele quer ir para outro lugar, se ele está buscando outro emprego. Aí ele disse, eu digo, vem cá, você tem alguma faculdade? Não, mas aí olha a resposta que eu obtive dele. Mas o que eu quero me empregar não preciso de faculdade.
Não, tudo bem, companheiro, que você não precisa de faculdade para que você... Mas deixa eu me falar. Então, assim, eu vou começar do começo. Em que você trabalhava? Eu era operador de produção, né? Ou auxiliar de produção, porque isso varia, esse termo varia conforme fábrica. Uns são operadores, outros são auxiliar de produção. Aí eu digo, tá, meu amigo, mas você não pensa em evoluir na empresa? Você não pensa em ser um líder, ser um encarregado, ser um chefe, um gerente, alguma coisa assim? Porque disso você só vai conseguir, companheiro, se você tiver estudo. Mas eu não liguei para o senhor me dar lição de moral. Você ainda pegou o rádio. Peguei rádio. E que rádio, né? Poxa, imaginou? A pessoa vai dar uma sugestão, abrir de horizonte. E aí, Patrick, isso que acontece. Você pede por exemplo, um mecânico. Aliás, vamos lá. Um técnico em eletrônica fina, que é uma eletrônica muito especializada. Aí o cara vai lá, ele se candidata, ele chega no Cine, muitas vezes, ele até diz que conhece. Mas quando ele vai para a fábrica, que é testado realmente em loco, no laboratório, o conhecimento dele, ele não é aprovado. Não chega nem na bancada, porque o cara, quando faz uma, duas perguntas nessa área aí, por exemplo, cai na mão do Miqueias, o Miqueias vai saber logo que... E aí, para você ver um outro agregando mais valor. O Senai, nesse tempo que eu estava lá dentro do conselho, ele teve que aumentar, Patrick e Miro, o horário do curso de eletrônica, que era de 180 horas, aliás, de 90 horas, salvo engano, 120 horas. Ele teve que aumentar mais 60 horas para 180, porque ele precisou colocar 2 disciplinas dentro do curso. Língua portuguesa, e matemática básica. Por quê? Eles não sabiam fazer cálculo e não sabiam interpretar. Então teve que se crescer o curso mais 60 horas para isso. E tem aqueles momentos também que são as vagas sazonais, né? Por exemplo, o verãozão está chegando. Sim. Hoje, por exemplo, o Cine está ofertando 132 vagas. Aí eu fui abrir para ver quais são os cargos. Vamos lá, olha só. Tem vagas novas para montador de modulado. Um exemplo, montador de modulado. Para auxiliar de pedreiro. Para pedreiro. O verãozão está aí, o pessoal está querendo construir. Para servente de obras, mais uma ligada à construção. Construção civil. Só para atualizar quem está assistindo daqui uma semana o programa, hoje esses números que o Patrick está dando aí é dia 20 de janeiro, tá? Aí cozinheiro, tem mais aqui, auxiliar administrativo, atendente de balcão, comércio, né? Aí vem farmacêutico. Chamar consultor de balcão agora. Todo mundo não quer mais ser vendedor. Técnico em segurança do trabalho, aí vai aumentando também. Vagas em andamento, mais 114. Aí tem motoboy, quer dizer, você tem vagas para variados segmentos da nossa sociedade. Mas aí, geralmente, bate naquilo. O cidadão, na hora, vai, diz que está preenche tudinho certinho, a empresa vai, chama e esbarra naquela falta, não vou dizer de experiência, mas até de possibilidade dele conseguir, de fato, provar aquilo que ele mostrou lá na conversa. Tá bom, começa por ti mesmo. Tchau, Patrick. Obrigado, gente. Grande abraço. Valeu, Miro, pela tua presença. Patrick. Amanhã tem pauta, mas eu prefiro esperar para amanhã. Confirmar. Miro Tavares, direto da redação. Direto da redação. Vamos lá, muito obrigado. Foi ótimo, excelente. Gostei da muito próxima do vez tu programa. fala menos, tá? Da próxima vez. Mas como ele é por trás, não aparece, então ele não fala muito. Aproveita e pede hora extra, viu? Walter. Mais uma vez, obrigado aí à audiência e bola para frente, uma semana abençoada para todos. Amém. Amém. Boa noite a todos. Aproveite e registre os nossos técnicos, Milton Cordeiro, Thalita e o Paulo e o Miqueias. Obrigado pela participação. Amanhã tem outro pôr do sol, tá legal? Isso aí. Mais A Hora do Rush. Tchau, pessoal.
Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!